Olá, amiga, amigo, sejam muito bem-vindos. Nós somos a Escola Extrajude. Trabalhamos qualificando pessoas para atuarem no amplo universo dos registros públicos. Preparamos conteúdo técnico específico para o seu crescimento. Tenho ao meu lado o professor Tiago Machado Burtê, que vai dar continuidade em relação a um assunto extremamente relevante, matéria também relativamente nova, que são as regularizações fundiárias urbanas. Seja muito bem-vindo, professor Tiago. Obrigado. Tudo tranquilo? Tudo beleza? Sempre. Tá jóia. Acordou, agradece e vai embora. Beleza, é isso coisa aí. ruim. Muito bem. Então, hoje nós vamos tratar da legitimação fundiária. Professor, poderia nos apresentar do que efetivamente se trata a legitimação fundiária, esse instituto tão relevante? Poderia nos dar Vamos lá. algumas orientações? Muito obrigado pela apresentação. Cumprimentar a todos por estarem aí se preparando, né? O aprendizado é para sempre. Isso aí. Tem que aprender, crescer e mudar, e aprender, crescer e mudar, e assim para sempre. Pois bem, hoje vamos tratar legitimação fundiária. A meu juízo, um dos institutos mais importantes da Lei 13.465 e do Decreto 9.310. Tá? É a grande novidade dessa legislação recente que temos. Tá? Legitimação fundiária é um instituto que vai conferir direito real, pode ser propriedade ou qualquer outro direito real para aqueles ocupantes, tá? Aqueles beneficiários de uma regularização. A regularização fundiária ela tem dois modos de aplicar. Primeiro é o parcelamento. É pegar a situação da coisa, Certo. a situação fática, o núcleo urbano consolidado e levar para o registro. Essa é a primeira. Ou seja, procedeu o parcelamento. Para isso já apresentamos algumas matérias aqui. E o principal também, além do parcelamento, é titular os ocupantes. É reconhecer e conferir a eles um direito através desse instituto. Pode ser ou através da legitimação de posse, que já vinha da Lei 11.977 de 2009, né? E agora também com muito mais vigor e força, Sim. através da legitimação fundiária. A meu juízo, a legitimação de posse vai acabar caindo em desuso. Sim. Tá? Porque a legitimação fundiária ela outorga propriedade como modo originário, livre de ônus, junto com a regularização, junto com a CRF ou em momento posterior, que é o principal objetivo da regularização, é entregar um direito real para os ocupantes. Tá? Então, ela se aplica em qualquer das modalidades de regularização, né? Já vimos a REURB-S, de interesse social, de interesse específico, que é a REURB-E, e a REURB-nominata. Tá? E ela tem uma questão muito peculiar, a legitimação fundiária. A legitimação fundiária. Ela não pode ser aplicada para todos os fatos que hoje estão acontecendo. Hoje, 2019. Ah, certo. Tá? Esse é o fato determinante para a aplicação dela. Sim. Assim como já tinha também um marco legal de aplicação lá na 11.977. Certo. Aqui também tem. Ela também tem um marco temporal. Tem um marco temporal para poder aplicar, que é as situações, os núcleos instalados e consolidados até 22 de dezembro de 2016. 22 de dezembro de 2016. Ou seja, depois disso, aquilo que se formou não é já regularização não vai fundiária mais... também. Certo. É situação clandestina. Não será mais enquadrado, então... Isso mesmo. É situação irregular, é situação clandestina, não caracteriza o núcleo urbano consolidado. Vamos né? repetir o marco temporal? 22 de dezembro de 2016. 2016. Tá? Então é para aquelas situações que estão
estabelecidas, concretizadas, consolidadas até essa data. Tudo que aconteceu até essa data é possível de aplicação dessa legislação. Dali para adiante não mais se aplica. Não pode aplicar legitimação fundiária para fato novo. Muito bem. Tá? Então, aí que está um ponto fundamental da aplicação dessa legislação, porque esse prazo, essa data aqui, ela está dentro da seção legitimação fundiária. Mas a gente tem que entender isso aqui, trazendo o espírito lá da 11977 como um marco legal de aplicação de toda a regularização. Por quê? Porque não pode ser incentivado a criação de fato novo, regulares. Né, de novo núcleo urbano informal, vou invadir a terra para amanhã aplicar a lei da regulação. Sim. Não é para isso, não pode. Isso é situação irregular clandestina que tem que ser enfrentada pelo município, Ministério Público, Poder Judiciário, os cartórios também, tá? Através quando apresenta um título, faz a qualificação e vê que tem um loteamento clandestino, informa o Ministério Público, tá? Isso aqui não. Isso aqui é para fato consolidado até essa data. Isso aqui é muito importante de ficar determinado. E essa data vale como aplicação de toda a lei, embora ela esteja... aqui acredito que tenha havido uma atecnia do legislador, mas a gente tem que saber interpretar uma legislação. Né? A interpretação que a gente quer passar aqui, que a gente entende que é a mais razoável, com base inclusive no marco legal que tinha de aplicação lá da 11977, é que valha para toda o sistema de regularização fundiária criado pela Lei 13.465. Certo. Tá? Não apenas para o Instituto de Legitimação Fundiária, porque não pode ser, a legislação não pode vir para incentivar um fato irregular. Certo. Tá? Então fica anotado isso aí. Prestem bem atenção. É bastante simples, bastante fácil comprovar a existência daquele núcleo anterior a essa data de 22 de dezembro de 2016. Claro, e o município conhece o que está acontecendo na sua realidade, e aí entra muito bem essa tua ponderação, Léo, porque vai constar do documento, do processo administrativo isso, vai constar dentro do processo administrativo essa verificação do poder público, esse reconhecimento de que é núcleo urbano informal, consolidado, tá? Para fins de aplicação desses institutos. Então, tem uma verificação pelo competente para fins de definir e deferir uma regularização fundiária, que é o município ou o Distrito Federal, né? E ali, aquele ente público responsável pelo controle do território urbano, né? Conhecendo essa realidade, ele vai certificar isso aí, para fins de poder aplicar. Agora, o município tem que estar atento para não permitir fatos novos, né? E não permitir que amizades políticas, né, conduzam a uma aplicação de REURB contrariando esse marco aqui. E daí aqui o registro deve ser um fiscal do município. Tá nesse ponto aqui, se uma cidade pequena, onde o registro conhece toda a realidade e sabe que não é um núcleo consolidado e está havendo negociação ali num loteamento irregular e clandestino, no momento que veio uma certificação dessa, né, se o registro de imóveis tiver condições de fazer prova, né, deve abrir uma informação para o Ministério Público para investigar. Muito bem. Meu juízo. A meu juízo. Por quê? A gente tem que moralizar essa questão aqui de regularização. Não dá para usar essa regularização para fins de incentivar novos fatos. Tá? Que fique isso bem registrado, que esse marco legal é muito importante, tá? Para aplicação não só da legitimação fundiária, mas todo o microsistema de regularização fundiária no Brasil, com essa legislação atual, tá? Essa legitimação fundiária, mudando de assunto, ela, como tratamos em outras oportunidades, ela excepciona a incidência de alguns princípios registrais. Alguns princípios registrais são analisados com certo abrandamento, que isso faz parte da lógica da regularização fundiária. Muito bem. Se a gente flexibiliza requisito urbanístico e ambiental, como que não haverá um reflexo também no aspecto registral? Tá? Então o registro de imóveis tem que estar preparado para isso, né? Já trouxemos vários exemplos durante a exposição aqui, em cada ponto específico dessas apresentações sobre regularização fundiária, mas fica um exemplo. Especialidade subjetiva,
não precisa nacionalidade, não precisa endereço da pessoa. Tá? O resto tem que ter... Na hora de qualificar a pessoa, há uma certa flexibilidade. Isso, artigo 38, inciso 5, salvo engano, do decreto 9.310 de 2018. Sempre quando estamos nos reportando aqui algum dispositivo normativo, aqui citando o decreto 9.310 de 2018, tá? Então, fiquem atentos, fiquem com o decreto aberto aí para acompanhar, tá? Especialidade objetiva também? A objetiva também, tá? Porque a situação fática, às vezes, não vai nos permitir atender toda a especialidade objetiva que a Lei 6.015 vislumbrou, como distância da esquina, lado de numeração, quarteirão, às vezes é um quarteirão indefinido, um exemplo. Tá certo. Tá? A gente gosta de repetir esse exemplo aqui, porque o núcleo urbano consolidado ele foi estabelecido sem uma formatação ideal, mas não é por isso que não vai ser regularizado hoje. Então, algum elemento que a lei registral, a lei 6.015 entende como necessário, pode ser que não se atenda aqui. Tá? Aquela questão também do princípio da disponibilidade, às vezes o imóvel não tem matrícula, mas permite-se, mesmo assim, a regularização fundiária. Tá certo. Tá? Então, os princípios são aplicados com certo abrandamento quando a gente está tratando de regularização e agora aqui no caso de legitimação fundiária. Tá? Então fica bem registrada, a legitimação fundiária é a grande novidade da Lei 13.465, é o instituto principal, a meu juízo, tá? Conforme o artigo 23 caput da lei agora, tá? O 23 caput que trata da legitimação fundiária na lei, e no artigo 16 e seguintes do decreto 9.310. Ali a gente vai ver que outorga o direito de propriedade. A legitimação fundiária, então, ela vai ser um capítulo dentro da CRF. Sim. Ela pode ser um capítulo dentro, pode ser, tá? Ou pode ser um instrumento paralelo à CRF. CRF, já vimos numa apresentação específica o que ela é, que é o documento que aprova e serve para levar ao registro de imóveis, o parcelamento, e serve também como titulação. Lá dentro vai estar explícito, né? Qual o direito real que foi conferido ao beneficiário. E isso aí é um capítulo próprio que se chama o reconhecimento da legitimação fundiária em si. Tá? Que fique bem claro, a CRF pode conter as legitimações, pode conter. Se não contiver as legitimações podem andar num instrumento paralelo. Então apresenta no registro de imóveis a CRF, dentro dela tem um capítulo de legitimação fundiária, ou CRF é um documento que vai ser materializado pelo município. E as legitimações... E as legitimações, outro documento. Que vão ser apresentados ou concomitantemente, ou as legitimações serão apresentadas posteriormente. Tu registra o parcelamento, né? Registra a CRF para gerar o parcelamento, ou seja, aquela matrícula de uma gleba que foi apurada na regularização, tu parcelou ela para fins de quê? Dela refletir a realidade fática fora cartório, né? A realidade do fato social está lá, as casinhas estabelecidas, né? Toda a comunidade estabelecida. Esse fato vai vir para o direito, para o mundo jurídico formal, para o registro de imóveis, através do quê? Do registro da CRF. Tudo bem, esse é o parcelamento. Esse documento por si só já outorga a propriedade? Não. Se for possível, na certidão constar já a legitimação, vai ser um capítulo da CRF. Isso. Se não for possível, deixa em aberto para um momento futuro. Isso mesmo. Tá? Daí o município pode, o município ou qualquer ente público, né, pode outorgar a legitimação fundiária após a emissão da CRF. Vamos lembrar, CRF quem emite é o município e o Distrito Federal, exclusivamente. Tá? Agora, pode ser aplicada uma regularização fundiária no imóvel da União. Quem emite a CRF é a União? Não, é o município. Tá? Mas quem confere o direito real aos beneficiários do imóvel que é da União, só pode ser a União. O município não confere direito real, não reconhece direito real de imóvel que não é dele. Então, pode ser propriedade, pode ser de uso. Isso mesmo. Então, aplicada uma REURB-S, um exemplo, tá? Uma regularização fundiária urbana de interesse social no imóvel da União. Quem emite a CRF? Município. A CRF é conter o parcelamento. A União pode, na CRF, comparecer já
fazendo a legitimação fundiária, Sim. ou a legitimação fundiária feita pela União, ou seja, esse reconhecimento do direito real que ela quer outorgar aos beneficiários, tá? É feita pela União e pode integrar então a CRF ou andar paralelamente. Muito bem. Então, uma REURB S, CRF de imóvel público em nome da União, CRF emitida pelo município, legitimação fundiária emitida pela União, tá? Reconhecendo os beneficiários, tá? Certo. Então, ela outorga direito real, preferencialmente pelo direito de propriedade, porque Claro. a gente quer... É o que se espera. É o que se espera, mas pode ser outro direito real, que Também. qualquer um dos que estão lá no rol específico aqui da lei e do decreto. Tá? Por exemplo, pode a União conceder o uso, Sim. fazer uma concessão de uso na legitimação fundiária para aqueles beneficiários. Eles não vão ter direito de propriedade, eles vão ter o direito de usar aquele bem público, Certo. como direito real, transferível, inclusive, mas não terão a propriedade. Tá? Então, é possível, a União que vai estabelecer isso aí. Se compreender o espírito maior da regularização, que é a pessoa ficar sem a dependência do poder público, né, já se confere a propriedade, o que é perfeitamente possível, como modo originário, não é transmissão derivada, Sim. como modo originário de aquisição dessa propriedade. Tá? Então, é muito relevante esse instituto. Nessa parte introdutória aqui, estamos apresentando o que é a legitimação fundiária para vocês. E um detalhe importante, como é forma originária, recebe o imóvel livre de ônus, quaisquer ônus. Pois é, professor, eu ia perguntar se da existência de ônus, de gravame ou indisponibilidade desse imóvel, como é que chega ao direito real daquele interessado? Como é que vai chegar? Vai chegar livre de ônus pelo que o professor está dizendo. Isso. Quer ver? Ó, caso problemático. Vamos pegar o caso mais complicado para trazer, que daí os outros mais simples serão mais fáceis. Tem averbada uma indisponibilidade no imóvel. Sim. Uma indisponibilidade judicial contra o loteador faltoso, por exemplo. Tá? Uma indisponibilidade contra o loteador faltoso. Vamos lá. O que acontece aqui? Artigo 16, parágrafo 2º do decreto. E o parágrafo 3º. Vamos pedir autorização para ler para vocês, para materializar o entendimento. Artigo 16, parágrafo 2º. Por meio da legitimação fundiária e em quaisquer das modalidades da REURB, ou seja, reforçando o que dissemos aqui, que pode ser feita a legitimação em qualquer modalidade, nas três. Sim. Tá? Então, por meio da legitimação fundiária em quaisquer das modalidades da REURB, o ocupante adquire a unidade imobiliária com destinação urbana livre e desembaraçada de quaisquer ônus, direitos reais, gravames ou inscrições, eventualmente existentes em sua matrícula ou transcrição de origem, exceto quando disserem respeito ao próprio beneficiário. Se a disponibilidade, então, disser respeito ao beneficiário, que isso aqui vai ser... Acho que nunca vai aplicar, porque se o imóvel não foi regularizado, não está em nome dele... Pois né? Agora, talvez vamos encontrar uma saída aqui, ó. Naquelas áreas em que o loteador faltoso não outorgou nenhum documento, não contratou, que essas matrículas, a princípio, pela legislação, não se abertas em nome dele. Essa indisponibilidade vai permanecer nesse imóvel. Aí que está a questão, tá? Então, fica aí. Mas o beneficiário, o ocupante que contratou ou que invadiu e está na posse do imóvel, né, por anos, este vai receber a legitimação fundiária limpando qualquer questão judicial que tenha envolvida naquele imóvel, na gleba total. Tá? Então isso aqui já é uma exceção também para o registro de imóveis. O registro de imóveis, de regra, tem uma indisponibilidade, não pode fazer nada. Claro. Não, na regularização fundiária, via legitimação, pode fazer. Tá? Então fiquem atentos, registradores imobiliários. Parágrafo 3º. As inscrições, as indisponibilidades e os gravames existentes no registro da área maior originária serão transportados para as matrículas das unidades imobiliárias que não houverem sido adquiridos por legitimação fundiária, ou seja, aquelas que permanecem em nome do loteador faltoso, que pode acontecer estabelecido núcleo urbano e formal consolidado numa gleba toda, se apura
também área remanescente ali, que Sim. continua em nome de quem era o titular da gleba, quando é que existia imóvel formal registrado. Certo. Né? Então, pode ser, a REURB não é condição de ter matrícula, só para explicar, já tratamos disso na outra oportunidade. Pode aplicar uma regularização imóvel sem matrícula ou parte do núcleo situado dentro de uma matrícula ou de várias matrículas. Tá? Já vimos isso também oportunamente. Então, tendo alguma indisponibilidade na gleba, só vai continuar afetando aquelas partes remanescentes que não foram contratadas, que não têm posse para ser reconhecida agora como direito real, como propriedade. Certo. Me parece, professor, que fica muito claro que a legitimação fundiária é absolutamente aplicável para a REURB-S, REURB social, e as demais modalidades, REURB-E e REURB-I. Aplica-se também a legitimação fundiária? Aplica-se também. Antes de chegar lá, só vou trazer mais um dispositivo que eu lembrei agora, acerca dessa matéria anterior ainda, né, da existência de gravames ou não, no artigo 74. Artigo 74 do decreto. Serão regularizadas na forma da Lei 13.465 e desse decreto as ocupações que incidam sobre áreas objeto de ação judicial que verse sobre direitos reais de garantia, de constrição, bloqueio ou indisponibilidade judicial, ressalvada a hipótese de decisão judicial que impeça a análise, a aprovação e o registro do projeto de REURB. Então, para concluir aquele ponto da existência de uma indisponibilidade, quando tem na matrícula, entendo que é importante ter um diálogo com o Poder Judiciário. Né? Sim. Porque esse dispositivo, que é o artigo 91, ele fala na possibilidade do juiz, inclusive, impedir uma regularização. Vamos ler de novo. Olha aqui. Serão regularizadas, na forma da Lei 13.465 desse decreto, as ocupações que incidam sobre áreas objeto de ação judicial que versem sobre direitos reais de garantia, de constituição, bloqueio ou indisponibilidade judicial. Ressalvada a hipótese de decisão judicial que impeça a análise, a aprovação e o registro do projeto de REURB. Então, a indisponibilidade que temos lá, a verbata, a gente não sabe a causa. Veio uma indisponibilidade. Certo. Né? Judicial e está verbado na matrícula do imóvel. Pode ser uma indisponibilidade antiga, inclusive. Tá? Agora entrou um projeto de regularização. Convém demonstrar ao juiz que tem um interesse de se regularizar aquele núcleo urbano, né? Porque pode ser, pela essa parte final desse dispositivo do artigo 91, que o juiz entenda, não, esse projeto não pode ter curso. Certo. Tá? Mesmo tendo aquela autorização lá nos parágrafos 2º e 3º do artigo 16, né, que diz que recebe a legitimação limpa, né, sem nenhuma restrição, vai permanecer restrição nos remanescentes, né? Aqui, pelo artigo 91, se o juiz impediu o andamento do processo, o processo administrativo de regularização, né? Portanto, quando tiver uma indisponibilidade, convém, fica a recomendação, né, de que se demonstre ao juiz o interesse de regularizar aquele núcleo para ver o que o juiz vai entender, se aquela indisponibilidade vai preponderar, inclusive, sobre esse interesse ou não. Certo. Tá? Pode ser que o juiz entenda a situação e diga, não, peraí, regulariza conforme está na lei, né? Partes remanescentes, como o próprio decreto nos indica, permanecerão com a disponibilidade. E os demais, vamos aplicar os parágrafos do artigo 16. Perfeitamente. Tá bem? Encerramos essa questão de indisponibilidade envolvendo imóvel sobre o qual está sendo feita uma regularização e se está otorgando uma legitimação fundiária, que é objeto da nossa análise hoje aqui. Certo. Tá?